A jornada acadêmica reúne várias atividades de cada disciplina durante toda a semana. São palestras, teatros e outros trabalhos. Nesta sala da turma de pedagogia, o assunto é comunicação, as diversas formas de se comunicar. Comunicação rica em detalhes, que só os pedagogos ou futuros professores são capazes de descrever. São várias formas de comunicação, desde o lúdico, onde os gestos por si só transmitem uma mensagem. Certo. Me leve para casa com você. Não, é sério, eu seria uma excelente companhia em sua casa. Situações do cotidiano, ainda que imprevisíveis. Parece que é com você, mas também não é. Comunicação de massa e aí segue. Mas o que mais chamou a atenção foi o ponto de partida deste trabalho. Boa parte dos tipos de comunicação foram expostos a partir de contos de fada. No caso, a história dos 3 porquinhos, que tem mais mensagens que podemos imaginar. A princípio, parece apenas uma luta do bem contra o mal, que é a base da maioria das histórias. Mas não se limita a isso. Você seria capaz de enxergar exclusão social, conflitos, o irreal. Parece forte demais para uma história infantil. Parece. A acadêmica Rafaela Reina define a proposta do trabalho apresentado com esta ótica diferenciada. Assim, a nossa proposta foi analisar os discursos nos contos de fada. O que seria isso? Que antigamente o discurso que predominava era ideológico, onde só existia o bom, o bonito, o comportado, onde o bem sempre vence o mal. Só que hoje em dia as crianças já não acreditam mais nesse discurso ideológico. Então a gente tentou trazer para a realidade. Hoje em dia tem mais discurso polêmico, publicitário, tem todas as evoluções tecnológicas que desprendem a criança do conto de fada tradicional para a realidade de hoje. Então a nossa perspectiva foi com que os futuros pedagogos que estavam no minicurso e os outros também que não fazem pedagogia, que eles analisassem para tratar com crianças, com filhos, não só o bom, o belo, o bonito e comportado, porque não é só isso que existe no mundo de hoje. Existe muita coisa ruim. E a desconstrução do conto de fada, o discurso que a gente percebe nele é isso, que a gente tem que mostrar os dois lados para que a criança saiba que existem os dois lados e não que encontre o lado ruim por si mesmo. Esse tipo de trabalho mostra a profundidade com que os futuros professores estão sendo preparados. Uma necessidade de acordo com sua demanda cada vez mais exigida. Do mesmo jeito que os contos de fadas foram substituídos pela evolução tecnológica, os professores tradicionais têm que ser substituídos pelos novos professores. Os professores que têm uma visão mais ampla, que sabem estudar com o meio, com tudo. Então é isso, o professor não é só teoria. A comunicação, fundamento da pedagogia, a expressão, o uso das palavras, não pode ser limitada. A Rafaela chama a atenção para um ponto muito interessante que aponta para a inclusão educacional de crianças especiais. A gente tem que lembrar que existem crianças especiais, que elas não ouvem, elas não falam, elas não veem. Então tem toda aquela coisa da criança perceber o mundo só pela visão, ou perceber o mundo só pela fala, pelo fato de não ver. Tem tudo isso. A capacidade profissional do professor depende daquilo que ele recebe, ou seja, a forma que ele é preparado. Neste caso, os coordenadores, orientadores e professores são fundamentais. Olha, eu acho que se depender dos profissionais como a professora Leia, que foi a nossa orientadora, a Leia Gomes, eu acho que a gente vai ter um futuro brilhante, porque ela é uma ótima professora, ela orientou muito bem, ela se disponibilizou mesmo em estar com nós em todas as horas, nas boas, nas ruins, dando apoio, falando o que estava certo, o que estava errado, porque como a gente está no 2º semestre de pedagogia, a gente não sabe tudo que é certo e tudo que é errado ainda, a gente nunca vai saber, a gente estuda por uma busca constante disso, e ela auxiliou muito para que a gente soubesse o que fazer e o que não fazer aqui hoje.
A empolgação da Rafaela é impressionante, mostrando determinação e vocação para a pedagogia. O mais interessante é que, olhando para o que a carreira oferece, não seria para tanto. Olha, eu penso assim, na minha idade, 17 anos, é muito difícil escolher o que a gente vai fazer daqui em diante. Eu acho que a escolha, às vezes a gente escolhe errado. E é normal. Eu acredito que eu não escolhi errado. Eu entrei para pedagogia sem noção do que seria pedagogia, mas em 2 semestres eu já estou amando. E eu vejo o profissional, o pedagogo, muito corajoso. Porque assim, o professor que entra nessa área, ele sabe que ele não vai ganhar bem, que ele não vai ser valorizado e que infelizmente as crianças não, os pais muitas vezes não dão a explicação para a criança de quanto o professor vale. Então o professor chega na sala de aula, ele tem que aguentar tudo, tem que levar o problema da criança para si, para resolver o problema da criança. Então eu acho que, não menosprezando jamais qualquer outra profissão, mas o pedagogo é muito corajoso por inúmeros fatores. A Rafaela é uma das raras oportunidades de vermos um futuro profissional que se empenha mais por resultados oferecidos que pela remuneração recebida. Algo que envolve toda a sua turma, que além de bem formados, sairão preparados para encarar uma realidade, seja ela como for. E já que estamos falando em comunicação, o seja como for, é um desafio para fazermos o melhor, não importa as circunstâncias.